Manuel. Tô gravando esse vídeo para primeiramente prestar minha solidariedade diante do ato de xenofobia que você foi atacado. E peço licença inicialmente para até compartilhar um pouco da minha experiência pessoal sobre esse tema. Bom, meu nome é Bruno Figueiredo, eu sou advogado, sou do Recife e toda a minha vida sempre militei na esquerda, sempre fui atuante nesse sentido. E mais ou menos por volta de 2009 eu me mudei para o estado de São Paulo. Passei a advogar desde então em São Paulo. E posso comentar contigo, Jones, de forma muito sincera, assim, abrindo mesmo assim, as minhas experiências nesse sentido. É uma situação muito difícil. Para os padrões brasileiros, eu sou tido teoricamente como branco, embora que essa classificação de etnia, obviamente a gente sabe que tem todo um contexto, na verdade, social, não existe uma predeterminação biológica, tanto é que na Europa eu não sou tido como branco, eu sou tido como não branco. Em outros países eu seria tido como não branco, mas enfim. Eu era tido como branco para esse conceito social no Recife, mas, por exemplo, quando eu chego em São Paulo, eu costumo dizer que eu passo a ser branco só até abrir a boca. Quando eu abro a boca eu viro nordestino. E é como se tivesse, digamos, uma queda na forma de tratamento, né? Isso fica visível quando as pessoas percebem que eu sou nordestino, que eu falo com sotaque, que eu tenho o meu jeito de falar. Então é muito visível a forma de tratamento diferenciado que a gente vivencia. E é como eu digo, assim, mesmo dentro de um estereótipo social como advogado, normalmente de paletó e gravata, em alguns aspectos tido, como eu digo, como branco, e tal, e mesmo assim existe uma carga de preconceito, que eu digo isso não como se devessem me tratar diferenciado por ser teoricamente branco ou por estar vestido de uma determinada forma, mas ao contrário. Eu digo isso porque o peso da xenofobia e do racismo vai ser muito pior contra quem não está vestido daquele padrão, contra quem mora na periferia. Embora que eu sempre preferi em São Paulo morar um pouco mais afastado do centro, porque eu me sinto mais parecido com o pessoal mais da periferia. Não me sinto bem no centro. O centro é um ambiente hostil, sempre me foi, é um ambiente muito hostil, um ambiente no qual eu não me sinto entre iguais com o pessoal da Avenida Paulista, com o pessoal muito do centro. Não estou entre iguais, porque me sinto entre iguais mais com as pessoas mais da periferia, mais das cidades no entorno de São Paulo, Suzano, e as outras cidades, Guarulhos, Osasco e tal. Me sinto muito mais próximo, porque existe ali uma realidade que tem muito mais pessoas que têm de origem nordestina, são filhos descendentes de, e a gente se sente mais parecido, né? A gente não se sente muito parecido com aqueles branquinhos que se orgulham de serem
italianos e tal, da USP, essa coisa, em geral o santo não bate muito, mas eu estava dizendo, então, mesmo tendo teoricamente, determinadas estruturas que seriam, em tese, estruturas de defesa dentro dessa lógica preconceituosa, com a qual, obviamente, a gente não concorda e combate, mas é a lógica que existe, eu mesmo assim sofri vários momentos de preconceito. Já me vi em momentos, até em mesas de audiência, diante de delegados, de policiais e tal, e alguma coisa do tipo, ouvir, mas dá uma preguiça, né, doutor, imitando o nosso sotaque, e aí realmente a vontade que dá é dizer, mas se eu puxar a minha peixeira e cortar-lhe o bucho, você vai deixar de falar besteira. Infelizmente, a gente não poderia fazer esse tipo de coisa, mas expressa essa indignação, né, que a gente sente quando houve umas besteiras dessa. E o pior, meu caro Jones, o pior disso tudo é a gente ver que em ambientes que são ditos como progressivos, ou ditos como ambientes de esquerda, tal, esse preconceito continua, esse preconceito existe. Existe um preconceito muito forte, por exemplo, na minha atuação como advogado, desde quando comecei a advogar e tal, eu sentia primeiro uma certa pressão da própria base, uma peãozada, né, como a gente diz, assim, uma peãozada meio que cobrando que eu estivesse usando o terno, a gravata tal, até para ele se sentir sendo defendido por um advogado, o advogado mesmo, e não digamos, um militante, né? Então ele só tem. Mas essa ideologia burguesa do peão, da base e tal, que ele reproduz, eu até entendo. E a gente tem que ter muita paciência com essa ideologia. Mas eu já percebi, por exemplo, nos ambientes da esquerda, dentro dos ambientes da esquerda, por exemplo, o fato pelo fato de eu ter um sotaque nordestino, eu teria que ser meio que obrigado a compensar isso usando ternos muito caros. Porque se eu não usar ternos muito caros, eu só vou ser um nordestino, mas aí eu teria que compensar isso tendo que usar um determinado padrão de vestimenta que está de acordo com o arquétipo que as pessoas imaginam e esperam que tenha um advogado. E às vezes, assim, na realidade são valores que a gente, teoricamente, são incompatíveis com a esquerda, assim, digamos, você tem um valor, você tem que investir muito dinheiro em determinados vestimentos que são meramente simbolizações de status, de poder e tal. Então, a gente percebe que a ideologia burguesa ela é muito forte em todos os setores, inclusive ataca de uma grande medida as subjetividades inclusive da própria esquerda. E a gente percebe que várias pessoas, vários companheiras e companheiros são ativistas, honestos, sinceros e tal, do sul e sudeste, eu diria mais principalmente do sudeste, mais especificamente do eixo São Paulo-Rio. Eles terminam reproduzindo muito da xenofobia, mas muito, sem nem se dar conta, sem nem perceber, se lhe passar pela cabeça que estão reproduzindo um tipo de xenofobia. Porque, sei lá, acham engraçado imitar um sotaque de uma determinada pessoa.
Mas, assim, eles não se dão conta de que qual a posição que eles estão na história, do papel histórico de exploração que o Sudeste teve sobre o conjunto do país. Porque nós, nordestinos, a gente sabe o papel dos bandeirantes. Foram os bandeirantes que mataram o Zumbi, foram os bandeirantes que fizeram tudo. Toda vez que os bandeirantes foram para o Nordeste foi para fazer alguma desgraça. Os bandeirantes são a maior desgraça, a maior praga que existe na história do Brasil. E bom, quem é desse eixo Rio-São Paulo está no centro de onde era o Império, até hoje o poder econômico, e da grande exploração do restante do Brasil. Ou seja, as riquezas do Brasil, elas são tragadas e sugadas para a Faria Lima. E aí, a partir da Faria Lima, meio que você passa um compasso e você vai ter ali a concentração da riqueza, da exploração, está lá. Então você pega um compasso, coloca 100 km no máximo, você vai ter ao redor da Faria Lima, você vai ter ali uma concentração de quase 40% do capital brasileiro, talvez, concentrado numa região muito pequena comparado com o restante do Brasil, mas é a concentração da riqueza de uma exploração do restante do Brasil. E é interessante como se coloca o discurso do preconceito, ele entra como de uma forma mais ou menos naturalizada, como se fosse, não, a questão da urbanização do país e não sei o que lá, e outros debates meio atravessados. A turma normalmente esquece que o peso que teve o Nordeste, por exemplo, de evitar que a gente tivesse mais um governo Bolsonaro. Bom, então como a gente vê, a exploração que a burguesia exerce no Brasil, ela ocorre exatamente uma exploração principalmente da mão de obra, de trabalho da população nordestina. Então, o que acontece? A gente vê a hiperexploração, como a gente sabe, que acontece exatamente por conta, por meio dessa hiperexploração da mão de obra do trabalhador nordestino, por meio de uma burguesia que principalmente fica centrada na região do Sudeste, no eixo Rio-São Paulo, digamos assim. Então, uma burguesia concentrada na Faria Lima que explora essa mão de obra, que tem essa hiperexploração, como dizem, né? E que é o caso, como a gente sabe, como Josué de Castro falava, né, do proletariado que chegava a passar fome, que chega a passar fome. Então, essa hiperexploração, esse mecanismo da hiperexploração é o que assenta uma forma de domínio da burguesia brasileira, e que a gente pode traçar como paralelo, por exemplo, como quando o Karl Marx faz uma avaliação da exploração do proletariado inglês, e que havia exatamente uma exploração e uma divisão do proletariado inglês por meio da exploração do proletariado da Irlanda. Ou seja, o imigrante da Irlanda também passava por formas de hiperexploração. Então, da mesma forma como os irlandeses eram dominados na Inglaterra, a gente também vê uma forma de domínio
que acontece no Brasil contra todo o conjunto da classe trabalhadora, e que esse domínio é muito simbólico o papel, como já mencionei, dos bandeirantes, né, Jones? Então eu coloco, eu destaco esse papel, porque eu acho que a esquerda brasileira precisa repensar esse tema e como trata desse tema da exploração, mas também de como que isso representa essa questão da xenofobia exercida por parte dos sudestinos, né, como a gente diria, exercida por parte dos paulistas, dos cariocas. Essa xenofobia exercida por eles tem uma carga pesada de exploração, e que, como eu disse, muitas vezes os companheiros pode ser que nem percebam que estão fazendo isso, mas me refiro isso àqueles que fazem isso de boa fé, mas é preciso educar o conjunto da classe de que existe uma forma de divisão da classe trabalhadora, e essa forma de divisão é o meio da xenofobia. E aí eu queria destacar, Jonas, que é curioso que os seus detratores, né, lhe acusam de ser digital influencer, como eles próprios não fossem também digital influencers ou tivessem usando os meios de comunicação de massa da internet, que hoje em dia é um meio de dialogar com a massa, seja como for. Mas os seus detratores, né, como eu estava dizendo, ao lhe acusarem disso, se colocam como se fossem blogs ou páginas de YouTube e tal, do chamado campo progressivo, seja lá um progressista, seja lá o que for. Existe, de fato, no Brasil, um grupo, um conjunto de sites, de canais de YouTube e tal, que se colocam nesse grande guarda-chuva dos canais progressistas e tal. Só que existe também aí nesse nicho também uma ideologia muito perigosa, porque existe tem-se penetrado vários mecanismos, na verdade, com uma roupagem de um suposto anti-imperialismo para combater o imperialismo norte-americano, só que na verdade vem se apoiando o Putin, né, o putinismo, e aí os movimentos pró-Rússia, e tem um tipo de neo-stalinismo, alguma coisa que transforma o Putin como se o Putin fosse um novo Stalin, e aí vale a pena o pacto do Stalin com Hitler, e vale a pena o pacto do Putin com Trump, seja lá o que for, e vai surgindo um negócio meio que às vezes vira como se fosse um olavismo, meio que tenta fazer do outro lado, e aí vira um dogmismo, seja lá o que for e tal. E é um negócio perigoso, porque você vê setores ditos de esquerda, que se reivindicam, que seriam supostamente de esquerda, com um ódio muito grande contra as chamadas pautas identitárias, e que não sei o que lá, e que o discurso tal. E esses setores, na verdade, terminam, que reproduzem, na verdade, o discurso reacionário, né, que o Putin
tem implementado, esses setores são muito perigosos, porque junto com um pacote de ideologias reacionárias do putinismo, ele também vão meter a xenofobia. Porque o putinismo, tipo na Europa, vai também ser xenofóbico contra, sei lá, os árabes, contra a anti-imigração, não sei o que lá. No Brasil vai ser xenofóbico contra os nordestinos. E vai se apresentando, escamoteando de acordo com o gosto do freguês. Isso é muito perigoso no mundo todo. Na Alemanha você vê o partido da esquerda, o Der Linke, rachou, sai lá a Sarah Wagenknecht, com o movimento dela, né, o BSW, que vai com um discurso, na verdade, que é extremamente reacionário, vai com um discurso que supostamente se diz de esquerda na economia e como se fosse conservador, mas na verdade é reacionário, que eles chamam nos costumes, né? As pessoas têm o costume de serem, sei lá, mulheres, negros, judeus, tem o costume de ser nordestino. Não, assim, a gente é o que a gente é. Não é questão de costume, eu tenho o costume de querer viver, existir, seja como for. Então não é uma questão de pauta de costumes, é outra coisa. Então é a pauta reacionária mesmo. E tanto é que o BSW, em vários momentos, se junta com a extrema-direita, a AfD, e faz votações, inclusive nos parlamentos locais lá na Alemanha, defendendo pautas reacionárias mesmo, contra pautas homofóbicas, pautas xenofóbicas, e faz alianças objetivas com a extrema-direita, com a AfD. Você vê também os movimentos erráticos nesse sentido, com grupos que são dessa pseudo-nova esquerda, qualquer coisa e tal. O movimento 5 Estrelas na Itália também faz uns movimentos erráticos nesse sentido e tal. Então, existe um setor em que não é uma coisa isolada, não é um mero deslize pontual de um indivíduo. Existe uma ideologia por trás, uma ideologia reacionária, uma ideologia neofascista que começa a se infiltrar dentro do ambiente da esquerda. Isso a gente tem que ter muita atenção, porque quando a gente vê, daqui a pouco vai ter gente que é, sei lá, que é muito boa, gente que é muito honesta, acredita em coisas muito progressistas e tal, que é de esquerda, mas que vai absorvendo esse tipo de ideia e vai normalizando isso. Então, para isso que eu estou gravando. Enfim, portanto, meu caro, quero deixar, como disse, essas reflexões. Espero de alguma forma poder ajudar no debate da questão da xenofobia e de toda essa luta que a gente precisa enfrentar. Mas o mais importante de tudo, quero expressar, meu caro Jones Manuel, a minha solidariedade e lhe deixar um forte abraço, como também pernambucano, como recifense e torcedor do Esporte Clube Recife. E quero deixar toda a minha solidariedade e força, meu camarada. A batalha é dura, tamo junto. É isso aí, meu camarada. Um abraço.